eu vou ministrar uma palavra, e devido à importância desta palavra, irmãos, preste bem atenção aqui. Devido à importância desta palavra, eu vou ministrar ela em 3 vezes. Né? 1, 2 e 3. Vou ministrar a primeira parte hoje, a segunda parte domingo de manhã e a terceira parte domingo à noite. Né? Devido à importância da palavra. E é sobre a depravação total do homem. Né? A depravação total do homem. Mas antes vamos fazer uma oração para esta palavra. Senhor Deus, eu coloco diante do Senhor este momento, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, Deus, opere de maneira especial, iluminando o meu coração, Senhor, para que os irmãos possam, Deus, entender a palavra, que o Teu Santo Espírito possa iluminar também o coração dos irmãos, Pai, para ouvir e compreender a palavra, aqueles que estão ouvindo pelo rádio também, Pai, que o Teu Santo Espírito possa estar, Deus, trazendo luz, Pai, dando sabedoria, dando graça, tanto a mim para ministrar, quanto aos irmãos para ouvir a Tua palavra, que é vida, que é salvação, que é cura, que liberta, que salva, que é a palavra de Deus, que é tudo nas nossas vidas, porque a palavra é o próprio Deus. Amém? Glória a Deus. Quem aceita o mal sem protestar está cooperando com ele. Martin Luther King Jr., um pastor americano, já faleceu já. Né? E é uma frase dele. E quem aceita o mal sem protestar está cooperando com ele. Então, nós não podemos ter medo de ministrar. Aqui a gente ministra o que a gente crê que é correto mesmo. Não quer saber. Entendeu? Glória a Deus. A gente não quer que ninguém fique bravo com a gente não quer que ninguém saia da igreja, não quer que ninguém... mas a gente não vai deixar de ministrar o que a gente entende que é correto, né? Porque muitas vezes a gente não pode ser político, né? Ficar ministrando só coisas boas, bonitas, para todo mundo gostar, todo mundo bater palma, né? E ninguém muda de vida. Né? Então, a palavra de hoje irmãos, primeiro nós vamos ler então esse texto. Romanos 2, de 10 a 12. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, a judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram, sem lei também, sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Então, o que é que as pessoas entendem? É muito comum você ouvir as pessoas falarem, né, que não há acepção de pessoas, que Deus é amor, e que Ele vai ajudar todo mundo, e que se Ele dá isso para um, Ele dá para o outro, e se o outro tem, você pode ter também, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas olha o contexto. O contexto do texto, né? Ali, o texto que está falando, não está falando do amor. Ele está falando que não há acepção de pessoas no sentido do pecado, que todos são pecadores igualmente. Prestou atenção? É no sentido do pecado. Todos são pecadores igualmente. E com lei perecerão, sem lei perecerão. Se tiver pecado, vai perecer. Entendeu? Então não está falando de bênção. Eles usam esse texto sempre para ter as bênçãos. Não, porque Deus é bom, porque Deus é amor. Deus é amor mesmo, mas Ele é justiça também. Então, mas porque não há acepção de pessoa, porque como se Deus fosse, né, dar tudo para todo mundo, porque todo mundo é igual. Todo mundo é igual, mas o contexto ali todo mundo é igual, que vai todo mundo para o inferno se não se converter. Né? Então, por isso que a nossa palavra de hoje é a depravação total do homem. Depravação total. Então, o que significa depravação total? Bom, primeiro, para vocês entenderem, prestem bem atenção, porque essa palavra não é assim tão fácil de entender. Vocês têm que prestar bem atenção. Né? Então, primeiro eu queria falar um pouquinho, bem rapidamente aqui, da história da Reforma Protestante.
da história da Reforma Protestante para vocês poderem entenderem ali. Se eu não falar um pouquinho, glória a Deus, da Reforma Protestante, de repente vai ser difícil para vocês entenderem a palavra a respeito da depravação total do homem. O homem é depravado, preste bem atenção. O ser humano, lá em casa, eu tenho 4 pés de manga. Presta atenção. Perdão, 5. Eu tenho 5 pés de manga. 4 pés de manga produz bastante manga. E 1 produz muito pouca manga. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Aquele pé de manga que produz menos, ele é menos manga do que o outro? Não. Então eu queria te dar uma notícia. Então, você não é menos pecador do que o Hitler. Simplesmente, você teve menos oportunidade, talvez. Aquele pé de manga, ele pode estar, a raiz dele pode estar em cima de uma rocha, alguma coisa está acontecendo com ele. Entendeu? Então, você pode estar tendo menos oportunidade, talvez por isso, ou então Deus, existe uma palavra que os reformadores usam muito, é a graça comum. Graça comum o que é? Existe uma medida de graça, não só para os crentes, para as pessoas do mundo, até para o bandido. Existe uma medida de graça. Então o bandido, se ele não tivesse ali uma medida de graça sobre ele, de misericórdia sobre ele seria mais bandido ainda, ele seria pior. Entendeu? Então existe a graça, que é a graça mesmo, que é derramada sobre a vida dos crentes e tal. Mas sem ser essa graça, existe a graça comum, que ela é uma espécie de, é graça e misericórdia para todos, entendeu? Para todo ser humano, até para o Hitler. Entendeu? Por exemplo, se não existisse essa graça comum, se Deus não freasse um pouquinho o Hitler, tinha feito coisas muito piores. E Deus ainda, muita coisa pode ter certeza que Deus não permitiu. Che Guevara, Mussolini, esse povo, Deus não permitiu eles fazer tudo. Se permitisse eles fazer tudo, eles seriam ainda muito piores. Entendeu? Então eu vi uma vez um bandido, faz muito tempo, e a repórter perguntando para ele assim, mas escuta aqui, você matou e agora quando você sair da cadeia, você vai fazer o quê? Eu vou continuar matando. E a repórter ficou indignada, mas como isso aqui não é possível? Entendeu? Ele falou, eu vou continuar matando, mas por que você vai continuar matando? Ah, porque mataram a minha esposa, violentaram a minha esposa, minha filhinha, na minha frente, e depois matou as duas ainda, e por isso eu vou continuar matando enquanto eu viver. Você entendeu? Então é o seguinte, quantos de nós, se de repente não fizesse isso com a esposa da gente, com a filhinha da gente, não viraria um bandido? Quantos desses que estão na igreja? Você entendeu? Então o que acontece? Aquele pé de manga está produzindo menos que o outro. Por quê? Porque talvez tenha uma rocha lá embaixo, porque falta colocar um adubo. Entendeu? Dá bastante oportunidade para você ver. Dá bastante oportunidade para o povo, para as pessoas, para ver se não viram um Hitler também. Tenha bastante oportunidade. Bota adubo ali, dá oportunidade. Bota veneno ali. Sacrifica ele, vai. Mata os filhos dele para ver. Para ver se muitos desses bonzinhos aí não viram bandido pior que o Hitler. Entendeu? Então a natureza, ela está ali. Não adianta. A mesma natureza que está em nós, entendeu? Está no Hitler, ela está em nós, é a mesma natureza, é a natureza que veio do capeta. A diferença é o seguinte, que Deus tem misericórdia e está agindo de misericórdia e Ele não está deixando a gente fazer. A Bíblia diz, se você está de pé, cuidado para que não caia. E não se orgulhe disso, porque é a obra de Deus. E se você se arrependeu também, Deus é que é bom, porque é a bondade dele que te conduz ao arrependimento, e toda a obra é dele. Tudo é feito por ele, para ele, e ele que é ele, é a honra e a glória. Nada para nós. Tudo para ele. Ele é o Senhor. Né? E aí então, você veja bem, a Bíblia diz o seguinte, que se você pecou em um princípio, você é réu de todos. Quem já roubou um clipe aqui, um alfinete? Alguma coisinha assim pequena? Eu creio que talvez todos. Né? Hã? Uma caneta, um clipe, um grampo de cabelo, uma coisa. Então, se você roubou isso, então você é um ladrão. Certo? Prestou atenção? Prestou atenção? Se você roubou isso, você é um ladrão. Não, você não é ladrão. Você é ladrão, prostituto, a Bíblia diz que se você caiu num, você é réu de todos.
Prestou atenção? Então você concorda que não tem diferença entre nós e o Hitler? Não tem diferença nenhuma. Mussolini, Che Guevara, agora lógico, nós agora convertemos, aí já tem uma diferença. Estou falando antes de converter. É o homem natural, né? Ainda tem uma diferença, mas essa diferença não é tão grande não. Ela é diferença porque a gente converteu, Deus nos chamou e Ele está nos protegendo, Ele está nos guardando. A honra e a glória é dele. Manda Ele soltar à vontade para você ver. Você entendeu? Para ver o que acontece. Entendeu? Então, a natureza do homem é o seguinte, ela é igual à natureza do, vamos dizer, o porco. O porco, não adianta você segurar ele, não adianta. Porque você pode lavar ele, pode passar perfume francês. Mas você soltar ele, ele vai pra lama, porque é a natureza dele. A nossa também é assim. Se Deus soltar, a gente faz as piores atrocidades. Uns um pouco menos, outros um pouco mais, mas não adianta. Não adianta, é de acordo com as oportunidades. Se tiver bastante oportunidade, né? Então, irmãos, mas deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês. Então, a respeito da depravação total, é o primeiro ponto. Os reformadores falam muito dos 5 pontos do calvinismo, não só os reformadores, todos os teólogos, né? Os 5 pontos do calvinismo, né? E essa depravação total é o primeiro ponto do calvinismo. Então, eu quero falar um pouquinho rapidamente. Lembrando que essa palavra vai ser ministrada em 3 vezes, hoje, domingo de manhã, domingo à noite. Quem quiser entender bem, teria que vir domingo de manhã e domingo à noite também, mas amém. Se não der, não tem problema, né? Você vai entender um pouco aqui, em nome de Jesus. Então, eu queria falar um pouquinho a respeito da reforma. O Anderson já iniciou o culto falando um pouquinho aqui da reforma. Dia 31 agora de outubro, fez 500 anos da reforma protestante. 500 anos da reforma protestante. 1500, no ano 1517. Dia 31 de outubro de 1517. Dia 31 de outubro de 1517 foi o dia, presta bem atenção nisso aqui. Foi o dia que Martinho Lutero pregou as 95 teses, né, na igreja, né, do castelo de Wittenberg. Né? Ele pregou as 95 teses na igreja do castelo de Wittenberg, entendeu? Então, ele, na Alemanha, Martinho Lutero é um monge, né? Um monge agostiniano, ele nasceu na Alemanha, né? A reforma começou na Alemanha, porque Martinho Lutero é alemão, né? E ele era um monge agostiniano. E ele, então, ele ficou indignado com o negócio das indulgências, com aquele negócio de pagar o perdão do pecado e tal. Bom, numa próxima oportunidade, eu vou pregar que é o seguinte: a teologia da prosperidade que é pregada por aí hoje, ela é muito pior que as indulgências do católico. Mas essa é outra pregação para outro dia. Ela é muito pior. Porque as indulgências do católico tinham uma coisa de bom. A pessoa reconhecia que ela era pecador e que ela estava devendo, ia lá e pagava o pecado. A teologia da prosperidade, não, o devedor é Deus. Não, Deus tem que me dar porque Ele é meu Deus, porque Deus é o devedor é Deus. Piorou muito mais, sabe? Mas isso aí é outra pregação, é outro dia. Entendeu? Piorou muito mais. Essa teologia da prosperidade é uma praga. Entendeu? Então, mas vamos lá. Então, Martinho Lutero foi o primeiro dos reformadores. Lógico que foram muitos, mas ele foi o primeiro dos reformadores. Depois veio, então, Martinho Lutero, ele foi o primeiro. Depois veio, ele morreu em 1546. Martinho Lutero morreu em 1546. Entendeu? Eu estou falando morreu porque o dia da morte, aqui nesse caso, é mais importante do que o dia do nascimento, porque o ministério do cara foi no final da vida, não foi no começo. Para vocês entenderem aqui o andar do contexto aqui. Então, mas aí, depois de Martinho Lutero, veio Calvino. Não depois da morte, não. Eles eram contemporâneos, mas Calvino, ele morreu mais depois. Calvino morreu em 1564, 18 anos depois. Então, Calvino era contemporâneo ali, mas ele era mais jovem, ele ficou um pouquinho mais. E eles tinham, né, esses dois grandes homens de Deus, é lógico que já, quando Calvino
Ele já tinha muitos grandes homens de Deus ali, mas ele foi um que se destacou, né? Esses dois aí. E eles tinham uma grande diferença, os dois, né? Calvino, tanto Calvino quanto Martinho Lutero, eles eram grandes teólogos, né? Mas Martinho Lutero, ele era um homem assim mais da emoção, entendeu? Mais da empolgação. Tipo Pedro. Assim, a presença dele era impactante. Tipo Pedro, uma pregação, 3.000 pessoas se converteu. Entendeu? Martinho Lutero era assim. Então todos os dois eram grandes homens de Deus, mas tinha essa diferença. E por exemplo, Calvino era tipo Paulo. Paulo, a Bíblia diz que as cartas dele eram fortes, eram poderosas, mas a sua presença era fraca. Ele não tinha aquela pregação empolgante, aquela que atraía multidões. Martinho Lutero já tinha. Martinho Lutero já era uma pessoa, estava sempre rodeado de muitas pessoas, né? Alguns historiadores dizem que ele era um cara, assim, até de boa aparência, alto, forte, até um pouquinho gordo, mas para aquela época isso era bonito. Lembra que antigamente ser meio gordo era lindo, né? Lembra? Entendeu? E Calvino já diz que ele era mais, né, menorzinho e tal, e ele era muito doente também, Calvino. Calvino era uma pessoa muito doente. Então, a presença dele era fraca, mas os seus escritos eram fortes. Então Deus usou ali Martinho Lutero para, né, impactar, para iniciar aquela reforma. Precisava que alguém que impactasse, né? E lógico, lançou ali a sua teologia, né? Mas aí Calvino veio então, com a sabedoria. Calvino então era mais intelectual e aperfeiçoou ali algumas coisas. Nem tudo eles tinham a concordância 100%, mas tinham bastante concordância. Então Calvino veio e aperfeiçoou ali aqueles estudos que Martinho Lutero tinha dado início. Ele veio e aperfeiçoou, porque ele era um intelectual. Os escritos dele eram fortes, como Paulo, né? Como Paulo, era um intelectual, Calvino. E aí, o que aconteceu? Mas só que depois desses dois homens de Deus, apareceu um outro teólogo também, bastante famoso, né? Chamado Jacó Armínio. Presta atenção. Veio um outro teólogo também, bastante famoso, chamado Jacó Armínio. Então, vocês já devem ter ouvido falar por aí, né? Os arminianos, né? E os calvinistas, né? Então, os calvinistas são os que criam na pregação do Calvino. E os arminianos que criam na pregação do Armínio. Então, Jacó Armínio. Então, em muitas coisas havia concordância. Mas havia uma discordância numa coisa crucial. Armínios dizia que a pessoa precisava perseverar até o fim e precisava das obras para ser salvo. Armínios, né? E Calvino não. Calvino ele falou, não, a obra de Deus é Jesus morreu na cruz, você é salvo, você se tornou filho de Deus, você não vai para o inferno nunca mais. Entendeu? E aí o que aconteceu? Começou uma discordância em relação a isso. E parece que naquele tempo, discordâncias e tal sempre houve, mas parece que naquele tempo os cristãos eram um pouquinho mais unidos e um pouquinho mais organizados do que hoje. Por quê? Porque aí os escritos, né, relatam que no ano, esse Armínio veio um pouco depois, ele morreu em 1609. Ele morreu em 1609. Então, na verdade, esses 5 pontos do calvinismo não foi Calvino que inventou. Prestou atenção? Por causa dessa discordância, a Europa então se uniu, os teólogos ali, e aí foi feita uma grande reunião, né? Uma grande reunião no ano de 1618. E essa grande reunião, ela tem um nome, ela foi chamada Sínodo de Dort. Sínodo de Dort. Quem é Sínodo de Dort? Sínodo de Dort é uma reunião que foi feita na Holanda. Uma reunião foi feita na Holanda. Sabe quantos meses durou essa reunião? 7 meses.
Ela começou em 1618 e terminou em 1619. Essa reunião. Preste bem atenção. Calvino já tinha morrido e Armínio já tinha morrido também. Os dois. Eles já tinham morrido também. Os dois tinham morrido. E aí essa reunião durou 7 meses, teve 164 sessões, 154 reuniões, entendeu? Tinha 84 teólogos de todos os países da Europa. Preste atenção, irmãos. 84 teólogos de todos os países da Europa. Esta reunião na Holanda, 7 meses, 164 sessões, e 84 teólogos, mais 18 representantes de cada país. E esta reunião durou 7 meses. 164 sessões. Durou 7 meses. E nesta reunião, todas essas pessoas que estavam, esses 84 teólogos, tinham poder de voto. E cada um votava, eles estudavam, eles passaram 7 meses estudando. Eram pessoas de outra nação, da Europa inteira. Passaram 7 meses estudando, e no final dos 7 meses, a votação foi feita e foi batido o martelo. Armínios falou que perde a salvação, é herege. Ele é herege, essa pregação é herege. Herege o que é? É falsa. Entendeu? Ela não é verdadeira, porque você está anulando a morte de Jesus Cristo. Entendeu? Então, não foi Calvino que inventou essas 5 teses. Aí, para confrontar a falsa doutrina de Armínios, né, que está sendo ministrada por aí até hoje, porque foi confrontada a falsa doutrina, foi declarado herege, mas ele já tinha morrido, mas os discípulos dele continuavam e continuaram pregando, por isso está aí até hoje, esse negócio que você perde a salvação. Entendeu? Porque se perde a salvação, então não é presente de Deus, e Deus, a morte de Jesus na cruz. Né? Então o que acontece? Nesse sínodo de Dort, foi declarado então Armínio herege. A pregação dele, aquele negócio que perde a salvação, está errado. Então não foi Calvino. Calvino já tinha morrido, não foi uma pessoa só. Entendeu? Então eu quero dizer uma coisa para vocês. A Bíblia é a nossa regra de fé. Mas vocês estão aqui para aprender comigo, não estão? Não estão? Então eu não tenho que aprender com outros que vieram antes de mim. Mas, esse negócio de querer aprender só com Deus, direto com Deus, isso aí é síndrome de Adão. Entendeu? Isso aí é orgulho. A gente tem que aprender com a Bíblia em primeiro lugar. Mas nós temos que ter humildade para aprender com outros homens que vieram antes de nós. Entendeu? E essa decisão aí, dos 5 pontos do calvinismo, não foi Calvino que fez. Não. Baseado nos estudos de Calvino, essa grande reunião, vamos chamar assim, que é o sínodo de Dort, esses homens de Deus, esses 84 teólogos, mais 18 representantes de cada país, eles chegaram a essa conclusão e lançaram os 5 pontos do calvinismo para combater a heresia de Armínios, que falava que perdia a salvação. Entendeu? E que falava que algumas pessoas são melhores que as outras. Entendeu? Que você só é escolhido porque Deus já sabia que você é bom. Essa era a pregação de Armínios. E hoje está sendo pregado muito nas igrejas aí. Você é escolhido, Deus escolheu porque ele é onisciente, ele sabe que você é bom. Ué, mas se Deus sabe que você é bom, se você é bom, por que Jesus morreu na cruz então? Não existe ninguém bom. Ninguém. E quais são os 5 pontos do calvinismo? Veja bem, os 5 pontos do calvinismo não significa que é algo assim que traz tudo o que a gente precisa da Bíblia, não. Os 5 pontos do calvinismo, o objetivo dele foi único e exclusivamente para combater a heresia de Armínios, que falavam que perdia a salvação. Entendeu? E aí, então veio esses 5 pontos do calvinismo. Primeiro, que é o que eu vou ministrar hoje, domingo de manhã e domingo à noite. Primeiro, depravação total, que é o que eu vou ministrar. Segundo, eleição incondicional. Eleição incondicional. Deus nos elegeu incondicionalmente. Ele não elegeu a gente porque a gente era bom. Ele elegeu porque Ele quis. Ele falou, eu escolhi Jacó e me aborreci de Esaú.
Deus, o oleiro não tem poder para do mesmo barro fazer um vaso e do resto do barro sobrar jogar fora. Entendeu? Então Deus, se Deus fosse... Então, segundo ponto, deixa eu andar aqui. A eleição incondicional. É expiação ilimitada. Graça irresistível. Graça irresistível, ele chamou, você vai atender, não adianta. Se ele chamou, você não tem a opção de não querer. Se você tivesse a opção de não querer, todos na face da terra não aceitariam o chamado. Entendeu? Se Deus chamasse você, e você tivesse a opção de dizer não, nenhum na face da terra diria sim. Sabe por quê? Porque todo ser humano da face da terra, sem exceção, a única exceção é Jesus Cristo, todo ser humano da face da terra se tornou inimigo mortal de Deus. Todo ser humano na face da terra, exceto Jesus Cristo, se tornou inimigo mortal. Como é que um inimigo vai escolher o outro inimigo? Entendeu? A Bíblia diz que a cruz nos reconciliou com Cristo. O que fala reconciliar? Irmão, quando fala reconciliação, o que fala? Reconciliar é porque os dois são inimigos, nós vamos reconciliar os dois, amém? A Bíblia diz que a cruz nos reconciliou, porque nós éramos inimigos mortais de Cristo. Todo ser humano na face da terra, desde o Hitler até a Madre Teresa de Calcutá, eram todos inimigos mortais de Deus. Por quê? Porque Satanás é inimigo de Deus. E a natureza de Satanás passou para todo ser humano. Simples assim. Como 2 e 2 é 4. Simples assim. Ah, mas muitos não entendem. Mas não entendem porque eu não quero entender. Mas eu acho que não é possível. Deus não é possível. Deus é amor. Deus não faria isso. Escolhe um, não escolhe outro. Deus é amor. Aí você está querendo ser Deus. Aí você está deixando a Bíblia para lá e está achando, não, eu acho que Deus não faria. Aí você fez um Deus do jeito que você quer. Ou a gente ouve a palavra, a gente confia nela, ou a gente não adianta. Entendeu? E é o seguinte, se você tiver o entendimento errado da palavra, você vai agir errado. Entendeu? Então ter o entendimento errado da palavra é terrível, te leva à morte. Entendeu? Então presta atenção. E o último ponto do calvinismo é a perseverança dos santos. Ah, mas se não perseverar até o fim, e se desviar, não vai para o inferno? Não. O mesmo Deus que deu a salvação, Ele deu o poder de te sustentar até o fim. A Bíblia diz que Ele é fiel para completar a obra que Ele já começou nas nossas vidas. O começo da obra foi a salvação. E quem vai te sustentar, te manter de pé até o fim é Ele, não é você, não. Se dependesse de nós se manter de pé, a gente já tinha caído há muito tempo. Entendeu? Muito tempo. A gente já tinha caído. Glória a Deus. Amém? Então vamos lá agora. Isso aqui foi uma passada rápida aqui a respeito da reforma, né? Para poder entender agora a respeito da depravação total. Agora que nós vamos entrar na palavra, depravação total. Aqui foi uma introdução, né? Para vocês entenderem um pouquinho a respeito de como surgiu a reforma e tal, e como surgiu esses 5 pontos do calvinismo, né? Que todo mundo que conhece, que sabe que existe esses 5 pontos do calvinismo, eles pensam que foi Calvino que inventou isso, mas não foi. Quando inventaram isso, Calvino tinha morrido, Armínio também. É? Amém? Então vamos lá, ó. Vocês prestaram atenção naquele primeiro texto que eu li? Não, Deus não faz acepção de pessoas. O que geralmente os evangélicos entendem por isso? Ah, Deus é bom, Ele é amor e vai ajudar todo mundo. Mas o texto lá está falando a respeito de pecado. No sentido que todos são pecadores, que Deus não faz acepção de pessoa, tanto a judeu quanto a grego. Se pereceu sem lei, se sem lei pecou, vai perecer. E se pecou com lei, vai perecer do mesmo jeito. É isso que diz o texto lá. O texto não está dizendo, se referindo que Deus é bonzinho e vai fazer tudo de bom para todo mundo. Deus é amor, sim. Isso a gente não pode negar e nem quero negar e nem preciso. Deus é amor mesmo. Entendeu? Mas se é amor não significa concordar com tudo. E não significa que vai dar tudo para todo mundo a hora que você quer. Entendeu? Então, mas olha aí, ó, Romanos 3, 22, 23. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos, sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha, a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem.
Porque não há distinção, todos são iguais, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eclesiastes 3,18. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles mesmos vejam que são em si mesmo como os animais. Prestou atenção? Em si mesmo, a pessoa, o ser humano e o animal não tem muita diferença. Né? Porque o animal veio do pó e o ser humano veio do pó também. Né? Então, é óbvio que o que ele quis dizer aqui, que Deus está querendo dizer, né? É que, no sentido de que são iguais, que nenhum tem poder, que nenhum é melhor que o outro, que nenhum faz nada, que, né, se Deus, retirar a mão de cima de nós, sabe o que nós vamos fazer? A gente não vai chegar em casa, pegar o prato, comer arroz e feijão. Você é capaz de parar no caminho ali, pastar ali um pouquinho de grama. Nabucodonosor fez isso. Você entendeu? Irmão, você pensa que eu estou exagerando? Irmão, eu estou pregando a palavra de Deus. Entendeu? Quem está exagerando, de repente é outro sair por aí afora, que prega tudo errado. Entendeu? Aqui nós estamos pregando a palavra de Deus. Se Deus retirar a mão de cima de nós, de repente você nem chega a estar em casa para pegar o prato, você já come um pouquinho de grama ali no caminho. Entendeu? Irmãos, o ser humano sem Deus, ele é como os animais, nesse sentido. Agora, aí tem a diferença, lógico, se a gente for estudar outros textos da Bíblia, né? Aí tem uma diferença que o animal morreu, acabou o sofrimento. E o homem não, morreu sem Deus, ele vai para o inferno. O inferno não é o fim, não é acabou. O inferno é agora que vai começar o negócio. O inferno é um recomeço. Entendeu? O inferno é sofrimento eterno, não é extinção. A pessoa não vai, o ser humano vai ser extinto. Entendeu? O inferno é sofrimento eterno. E o inferno existe. Existe o céu e existe o inferno. Quiser chamar de outro nome, não tem problema. Mas existe o Senhor do bem, o Senhor do mal. Existe o céu, existe o inferno. Existe um lugar para aqueles que faz o bem, um lugar para aqueles que faz o mal. Porque Deus é justo. E justiça o que é? O que significa justiça? É dar tudo para todo mundo? Não. É dar o bem para aqueles que faz o bem, dar o mal para aqueles que faz o mal. Isso é que é justiça. Né? A justiça é essa, se você trabalhou, entendeu? Um dia, e o pagamento correto é 49 por dia, a justiça é dar 49, não é dar 50, entendeu? Agora o outro que não trabalhou e foi e roubou 20, a justiça é ele devolver os 20. O que é justiça? Justiça é Deus passa a mão, é o vovozinho que o neto derruba a casa e ele... Não. Isso aí não é justiça não. Entendeu? Então, irmãos, com Deus não se brinca, a Bíblia diz. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Entendeu? Quando a ira de Deus se levantar totalmente, você vai ver o que é horror. Espero que você não veja, que você já esteja já longe da ira dele, espero, né? Mas se a gente for ficar sabendo, você vai ver o que é horror, né? Porque a ira de Deus, o diabo vai ser um cordeirinho perto de Deus. Porque o diabo não tem poder quase nada. O diabo não tem poder nenhum. O poder que ele tem é o que Deus dá para ele. Agora Deus não. Deus tem o poder de com um sopro da sua boca exterminar tudo. Deus é poderoso demais não. Ele é muito poderoso. Entendeu? Então olha aqui o que diz. Eclesiastes 7:20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Tiago 2:10. Pois qualquer que guarda toda já falei isso aí, guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Você roubou uma caneta? Também é prostituto também. Entendeu? Também é todos os outros aí. Entendeu? É sério. Então, os homens são iguais, todos têm a mesma natureza. Agora, Deus está trabalhando em nós. Qual que é a obra de Deus nas nossas vidas? Primeira coisa é nos salvar através da cruz. E a segunda coisa, qual que é? Amortecer essa velha natureza e fazer a nova natureza de Cristo que agora está em nós aqui, que já somos crentes, né? Essa nova natureza crescer e então a gente voltar a ser a imagem e semelhança de Deus.
Lógico que enquanto nós estivermos aqui na terra, nós não vamos conseguir isso na sua plenitude. Mas nós temos que chegar o mais perto possível. Amém? Amém? Então, a obra de Deus nas nossas vidas, nós que já somos crentes, a obra de Deus na vida daqueles que estão lá fora é a salvação. Primeira coisa, eles têm que ser salvos do inferno. Agora, a obra de Deus nas nossas vidas, que já somos crentes agora, é voltar à imagem e semelhança de Deus. Olha lá, Romanos 2, 9 a 11. Tribulação e angústia virão sobre a alma que qualquer homem que faz o mal. Judeu primeiro também ao grego. Glória, porém, honra, paz, todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, não há acepção de pessoas. Ali está se referindo a pecado. Que todos são iguais no sentido que ninguém merece nada. Todos são pecadores. Todo homem recebeu a mesma natureza. Coloquei ali para mim não esquecer. A manga, porque isso aí é importante. Isso aí é muito importante. Então eu tenho 5 pés de manga lá em casa. Tem 4 pés de manga que dá muita manga. E tem um que dá pouca manga. Isso aqui é verdade, essa ilustração é verdade. Eu tenho as mangas lá em casa. Mas e qual? Aquela manga que dá menos manga é menos manga do que o outro? Não. Então, a notícia é essa. Você, eu não somos menos pecadores. Agora que a gente se converteu, até pode ser não. Agora nós somos mesmo, porque a nova natureza de Cristo está em nós, nós estamos em Cristo e tal. Mas, prestou atenção? Agora, eu não sou tão pecador mais. Eu me converti faz 23 anos e a minha vida mudou muito. Entendeu? E agora eu sou um homem muito melhor do que eu era 23 anos atrás. Eu tenho que reconhecer isso, gosto de reconhecer isso e é necessário e é preciso. Porém, a honra e a glória é dele. Não é porque eu sou crente que agora eu não peco mais. Não é porque eu me converti que eu sou o cara. Entendeu? A obra é dele, a honra e a glória é para ele. É ele que é fiel e está fazendo a obra na minha vida. Ele é o Deus, por quê? Alguns cristãos pensam assim, não, a salvação vai perder a salvação. Se pecar, perde a salvação. O que é, já expliquei para os irmãos aqui. Mas tem outros que crê que não perde a salvação, mas que depois de salvo, aí ele tem que ser o cara. Irmão, nada, vírgula, nada, vezes nada o homem pode fazer de si mesmo. Não existe nada de bom no ser humano que venha dele mesmo. Apóstolo Paulo fala, em mim mesmo não tem nada de bom. Estou falando aqui com as minhas palavras, mas ele fala, nada, nada, nada. E o apóstolo João fala no Evangelho de João, que nada nós podemos receber de bom se do alto não for enviado. Nada, vezes nada, vírgula, nada. Entendeu? Então, todo homem recebeu da mesma natureza. Então, todos nós somos temos a mesma natureza. Agora, pergunto eu a você. A minha natureza é a mesma de quando me converti há 23 anos? Aquela natureza velha está morrendo. E a nova natureza que Cristo colocou em mim está melhorando. Entendeu? Então, mas esta é uma obra que Deus está fazendo na minha vida. Porque Ele é o mesmo que salva e Ele é o mesmo que te sustenta. Pastor, mas se for assim, se a obra toda é dele, e eu tenho que dar tudo a ele, a honra, a glória, tudo para ele, e quem trabalha de graça é relógio, eu não quero mais vir para a igreja então. Aí é sinal que você não é crente. Aí é sinal que você não entendeu nada. Entendeu? Aí é sinal que você não entendeu nada. Porque a Bíblia diz o seguinte, que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Quem foi salvo vai ter boas obras, não tem essa conversinha não. Se não perde a salvação, o povo vai desviar. Não vai desviar se ele nunca foi crente. E também tem uma coisa, nós não acreditamos muito nesse negócio de crente desviado não. Porque se for nascido de novo mesmo, entendeu?
Ele vai até sair, mas ele volta. Porque a Bíblia diz que o crente não pode permanecer no pecado. Quem é nascido de Deus não permanece. Então se você conhece alguém que é desviado, está há muito tempo desviado, esquece, não está desviado não. Nunca nasceu de novo. Entendeu? É um porco lavado, mas continua porco. Não virou ovelha. Entendeu? Tem gente que fala que perde a salvação porque a porca lavada volta pra lama e aí o estado dela fica pior. Ué, mas a Bíblia não falou que ela era uma porca e virou uma ovelha e depois se transformou em porca de novo. A Bíblia diz que a porca voltou pra lama. Ela nunca deixou de ser porca. Aquilo ali não está falando de desviar. Entendeu? Então, ó, mas vamos lá. Todo homem recebeu da mesma natureza. É igual uma árvore. Uma árvore está lá, a horta do japonês está ali. O japonês é alface do mesmo alface do brasileiro. É alface da mesma raça, da mesma natureza, da mesminha. Mas você vai lá e olha a horta do japonês, está 1 metro de altura o alface. Vai e olha do brasileiro, tem 10 centímetros de altura. E aí o que se me diz? O alface do brasileiro é menos alface do que o do japonês? Não é. É o mesmo alface, a natureza é a mesma. A diferença é que aquele alface japonês foi adubado da maneira correta. Entendeu? Deixa Deus largar você na mão do diabo, o diabo fazer o que quer de você para você ver se você não fica pior que o Hitler. Então se a gente ainda é melhorzinho um pouco do que o outro ali, eu estou dizendo que todos praticam as mesmas coisas, que todos fazem a mesma... Não, eu não faço esses absurdos que esse povo faz aí para fora aí. Não, eu não estou dizendo que todo mundo faz a mesma coisa. Eu estou dizendo que se Deus deixar a gente à vontade, a gente estaria fazendo também. Mas pela graça de Deus, Deus me escolheu. Escolheu você também, que você está aqui, entendeu? E aí, mas e por que Deus escolheu a mim? Irmão, não sei. Se ele escolheu, eu decidi confiar. Entendeu? Decidi confiar, ele deve saber o que está fazendo. Ele deve saber o que está fazendo. Romanos 5,12. A natureza. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte passou a todos os homens. Um morto pode obter a salvação? Um morto pode fazer alguma coisa para ser salvo um morto? Então a salvação é um presente de Deus, amém? Entendeu? É presente de Deus, a Bíblia diz que é presente de Deus. Aqui ó, Efésios 1, de 1 a 3. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ó aqui, Efésios 5:8, pois outrora éramos trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como os filhos da luz. Efésios 2:5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu justamente com Cristo, pela graça sois salvos, nos deu vida, entendeu? Estava morto, Ele primeiro, Ele que nos deu a vida, não foi nós que conquistamos, foi pela graça também, e sois salvos. E o morto pode fazer alguma coisa? Entendeu? Não pode. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Quando Jesus orava para os enfermos, ele falava, olha, a tua fé te curou. Quando ele orava para o morto ressuscitar, irmão, nunca deu algum mérito para o morto. Você, a tua fé fez você ressuscitar. Mas a salvação, a Bíblia não diz que é pela... salvação é pela fé. Mas a Bíblia diz que é um dom de Deus. Foi Deus que deu essa fé também, não adianta. Entendeu? Então, mas o homem, o orgulho do homem, sempre acha o seguinte, não, mas então Deus faz tudo e eu não fiz nada. A pessoa não aceita isso. Mas ela não aceita, eu sou igual o Hitler, igual o outro? Não, eu não aceito, eu sou melhor que ele. A partir do momento que você achou melhor, pronto, já danou-se tudo. Já a salvação não tem mais.
Quero repetir. Eu não estou dizendo que nós não somos melhores agora do que muitas pessoas que estão lá fora fazendo atrocidades lá. Não estou dizendo que nós não somos, mas eu estou dizendo que se nós somos é porque Deus é que é bom e essa obra é Ele que está fazendo nas nossas vidas. Consegue entender? Então aqui, ó. Mateus 13, 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Tem igrejas evangélicas por aí que se você falar em filho do maligno, filho do diabo, que é isso? Não existe filho do diabo. Eu fico pensando, Deus é amor, como é que é filho do diabo? Essa palavra é forte, não fala isso não. Mas está escrito na Bíblia um monte de lugar, irmãos. Olha lá, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. E o joio são pessoas que estão dentro das igrejas ainda, a Bíblia diz. Né? Não são a igreja, não fazem parte dela, mas estão juntos, misturados, dentro dos prédios, né? Olha, João 8,44. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Jesus que falou isso aí. Não. Está escrito... foi registrado pelo apóstolo João, mas quem falou foi Jesus. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Então, quem é filho do diabo vai querer satisfazer os desejos do diabo. E o que o diabo quer fazer? Pensa em algo muito ruim. Triplica 1 bilhão de vezes. Triplica mais 1 bilhão de vezes. Mais uma vez, mais 1 bilhão de vezes. O que o diabo quer fazer com as pessoas ainda é um pouquinho pior que essas 3 triplicações que você fez aí. Entendeu? E quem é filho do diabo vai querer fazer a obra dele, vai querer agradar ele. Né? Agora, tem igreja que se evangélica, se você falar que tem filho de Deus e filho do diabo, eles dá uma histeria em todo mundo. Só que é o seguinte, eu não sei o que a Bíblia deles, o que está escrito na Bíblia deles, porque, na nossa Bíblia aqui está escrito isso aí. João 8,44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Porque quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Olha lá, Atos 13, de 9 a 11. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos dos santos? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol. Por algum tempo, no mesmo instante, caiu sobre ele a névoa, a escuridão, andando em roda, procurava quem o guiasse pela mão. Aleluias. 1 João 8,10. Aquele que pratica o pecado, esse texto aí já falei, ó. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Pratica. O que é praticar? Praticar é alguém que faz sempre e não tem a consciência pesada. Tem alguns que pecam e ainda acha bonito, você já viu? Você já viu? A pessoa casado, né? Aí fica contando pro outro. Nossa, hoje eu saí com uma mulher tão bonita. Entendeu? Fica contando achando bonito. Entendeu? Nossa, hoje eu roubei lá o patrão lá. O cara é desonesto, é rico. Aí eu roubei lá um negócio lá. A pessoa fica contando essas coisas achando vantagem. Entendeu? Então tem pessoas que praticam o pecado. Então, mas o crente não peca? Nós não pecamos? Lógico que pecamos, mas é o pecado acidental. A gente não tem prazer no pecado. E a gente peca, a gente se arrepende, a gente está sempre lutando para melhorar. Né? A vida cristã é mais ou menos assim. Ó. Se a vida cristã tiver um passo para frente e 2 para trás, aí tá ruim. Aí tá ruim. Mas se tiver, 2 para frente e 1 para trás, não tá tão ruim. Porque quando você chegar no final da vida, você vai estar num nível bom. Porque o que acontece?
Eu tenho hora que eu fico pensando, puxa vida, mas fiz esse negócio aqui, eu não faço mais coisas graves assim, mas você sabe, conforme vai aumentando a luz e vai tendo um entendimento melhor, coisinhas menores já se tornam graves pra gente, né? E aí você vai ali, e eu faço coisas, né, que não queria fazer aquilo de novo e tal, parece que eu dei um passo para trás, né? Mas eu acho que para cada um que eu dou para trás, eu dou 2 para frente, porque durante, né, a minha vida cristã, a minha vida mudou bastante. A sua mudou depois que você converteu? Ou é a mesma coisa, ou piorou? Porque se piorou, então não pode ter convertido. Né? Tá certo? Então, agora olha o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, você não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus não permanece, ele não pode viver pecando, Deus não permite. Deus não permite. Né? Mateus 24 diz que o anticristo, quando vier, vai fazer grandes sinais e, se possível, vai enganar até os próprios eleitos. Se possível. Por que não é possível? Porque Deus não permite. Só isso, simples assim. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Quer dizer, os filhos de Deus e os filhos do diabo, você fica sabendo quem é pelo que eles praticam. Pelo que eles fazem. Olha que coisa. Irmãos, isso é forte. Dá para dizer, eu fui numa igreja lá hoje e falou que não perde a salvação. Eu acho que eu não preciso ir na igreja não, amanhã eu vou no baile. Irmão, aqui não perde a salvação, mas aqui você vai sair com mais temor do que você entrou, com mais temor. Entendeu? Que não é brincadeira não. Filho de Deus, a gente fica sabendo quem é filho de Deus, quem é filho do diabo pelas suas obras. Não é eu que estou falando, está escrito ali. Irmãos, está na hora de encerrar já? Mas eu quero só, rapidamente, então, já foi a primeira parte da pregação, da depravação total. Agora, a segunda e a terceira parte, que eu vou pregar domingo de manhã, eu quero dar uma repassadinha bem rapidinho, só para vocês terem uma noção, porque senão vocês vão ouvir só a primeira parte, aí você vai falar, mas será se é isso mesmo, né? Porque se você ouvir a segunda e a terceira parte, você vai falar, não tem jeito, é isso mesmo. Porque olha ali, ó. O terceiro princípio, eu falei o primeiro e o segundo princípio, certo? Agora, o terceiro princípio, todo homem natural é inimigo de Deus. Prestou atenção? Todo. E eu ponho ali uns 10, 15 versículos ali, que fala que o homem é inimigo mortal de Deus. Olha ali, por exemplo, vamos ler aquele de baixo ali só. Romanos 5, 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando reconciliados seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos escolheu. Até aí tá bom. Então ele fala que nós éramos inimigos e fomos reconciliados pela morte de Jesus. Prestou atenção? Então, um inimigo nunca vai escolher a Deus. Entendeu? Então, o que acontece? Se Deus nos desse a opção, aliás, deixa eu falar uma coisa para você, guarda essa palavra com você, anota, põe um papel na testa assim, e bem grande assim, entendeu? Brincadeira, irmãos. Entendeu? Fala-se muito de livre-arbítrio, né? Esquece, não existe livre-arbítrio. Sabe por quê? O homem nasceu com o livre-arbítrio. Ele tinha a opção, Deus falou para ele, ó. Tem a árvore aqui do conhecimento do bem e do mal, entendeu? E tem aquela outra ali. E Deus deu o livre-arbítrio para o homem. O homem, ele nasceu com o livre-arbítrio. Realmente, ele nasceu com o livre-arbítrio. Mas aí ele já fez a sua escolha. Prestou atenção? Ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele já fez a sua escolha. Agora não tem mais livre-arbítrio. Acabou o livre-arbítrio. Agora é o seguinte, o homem se tornou inimigo de Deus. E se Deus não chamar incondicionalmente, se ele chamar você, mas der a opção de você, do ser humano para o ser humano falar não, todos falariam não. E deixa eu falar mais uma coisa que precisa também botar um papel bem grande assim na testa, ou então põe lá na sua casa, por cima da porta assim também, bem grande, entendeu? Que se Deus falasse por um minuto, só um minuto, 30 segundos, eu vou permitir que o crente que pecar
vai perder a salvação. Por 1 minuto. Não ficaria nenhum, todos na face da terra perderiam a salvação. 1 minutinho só. Todos perderiam. Por isso essa doutrina arminiana, que foi considerado herege, falando nisso, entendeu? Esse concílio de Dort, que foi considerado essa doutrina herege, entendeu? Armínio já tinha morrido. Mas Armínio, quando estava em vida, já era considerado herege. Ele chegou a ser proibido de entrar na Inglaterra por causa dessa heresia. Chegou a ser proibido de entrar na Inglaterra, quando ainda vivo. Mas ele era um grande teólogo, ele as outras coisas da Bíblia ele pregava bem. Só que nesse ponto ele pecou. E quando ele pecou, uma coisa chama a outra, sabe? Quando ele falou que o homem precisava de perseverar até o fim, precisava das obras para ser salvo, aí ele caiu em outros erros, tanto que aí teve que botar 5 pontos para poder fechar. Porque aí caiu em outros erros. Você vê que quando um erro sempre puxa o outro, né? Amém? Então, ó, vamos pro quarto, rapidinho, porque isso aqui eu vou ministrar outro dia, eu só estou dando aqui uma passada por cima, entendeu? Vamos pro quarto princípio. Aqui é o quarto, ó. Os mortos não podem fazer nada, nem por eles, nem pelos outros, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que a terra o homem é pó, né? Aqui, o Efésios 2:5. Olha, o Efésios 3:20, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. O morto não pode fazer nada, nem para ser salvo, nem nada. Vamos para o quinto princípio. Você viu que tem muito texto para ler aí, você viu que eu fui rodando ali, tem muito texto para ler. Domingo de manhã e domingo à noite eu vou ler aquilo tudo ali e explicar tudo. Quinto princípio. O homem que não nascer de novo e não passar por uma transformação, vai para o mesmo lugar que o diabo e os seus comparsas. Então, veja bem, se o homem que não nascer de novo, entendeu? Mas para ser salvo precisa nascer de novo e passar por uma... Não. Mas ser salvo você só precisa nascer de novo. Só que todo aquele que nascer de novo, ele vai passar pela transformação. Entendeu? Né? Lembra que eu falei, o homem não é salvo pelas obras, não é salvo para as obras? Entendeu? Então, se todo homem que não nascer de novo, não passar por uma transformação, vai para o mesmo lugar que o diabo e os seus comparsas, é porque ela é da mesma natureza. É porque estão de comum acordo. É porque Deus considerou todo mundo da mesma laia. Prestou atenção? Então esse negócio dessas pregaçãozinha light, entendeu? Que só fala do amor, só fala de coisa, isso é tudo mentira do diabo e está enganando o povo. Está enganando o povo. Porque é mentira que Deus é amor? Não. É verdade, Deus é amor. Mas isso é só uma parte da verdade. E quando nós usamos só uma parte da verdade, nós estamos enganando os outros. Correto? Não. Então, olha, vamos ler um texto só. Olha lá, o primeiro lá. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Ó, 25:41. Então o rei dirá também aos que estiverem na sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Vai tudo para a mesma laia lá. Isso aqui é tudo da mesma natureza. É tudo igual. Entendeu? Então, não tem jeito. Se a pessoa não converter, ela é o Hitler. Entendeu? Ele fala assim, comparar um ser humano que não é crente, comparar com o Hitler, aí também é demais. Mas não dá, ele é filho do diabo, ele é pior que o Hitler, pior não tem jeito, é tudo igual, não tem jeito, o que eu posso fazer? Se a pessoa espera vir aqui uma pregaçãozinha bonitinha, que só fala coisas bonitinhas, não tem jeito, e a Bíblia não fala só coisa bonitinha, entendeu? Isso aqui é bíblico, isso aqui é a palavra de Deus, né? Esses dias o irmão estava falando o seguinte, pastor, com essa palavra que você prega aqui, a pessoa só fica se for Deus que trouxer mesmo, se não for, não fica, porque é dura demais. Eu falei, se não for Deus que trouxe, eu nem quero que fique, ficar aqui fazer o quê se não foi Deus que trouxe? Ficar aqui fazer o quê?
Não tem palavra dura e palavra mole. Tem a palavra de Deus e a palavra que não é de Deus. Tem a palavra correta e a heresia. O Sínodo de Dort considerou a teologia de Armínios herética. E usou as pregações de Calvino para formar ali os 5 pontos do calvinismo para provar que Armínios estava errado. Né? Armínios estava errado. Entendeu? Então, a palavra que a gente prega aqui, tem gente que acha que é coisa nova, mas não é coisa nova. Novo é isso aí que está aí fora. Entendeu? Nada contra essa igreja ou aquela ou a B. Mas, por exemplo, né? A igreja que difundiu bastante essa questão de perda de salvação foi as Assembleias de Deus. Mas a Assembleia de Deus que é nova. A Assembleia de Deus tem 100 anos, 100 e pouco. Entendeu? E sabe, e a Bíblia tem desde o tempo de Moisés lá, tem um tanto bom. Vamos contar só de Jesus para cá, foi 1900 anos. Entendeu? Então não é. Né? Estou dizendo que a Assembleia de Deus é ruim, que não é isso. Estou dizendo, é nova. Mas tem gente que acha que essa igreja ou aquela outra é antiga. Não, antiga é a palavra de Deus, antiga é Jesus Cristo. E a palavra que nós seguimos, procuramos levar em conta a história da igreja. Não só o que está sendo pregado por aí hoje. Podemos desperdiçar toda a história da igreja. Mas para a gente encerrar, 6º princípio. 6º e último. Está passando várias vezes, você percebeu, né? Porque o princípio tem muitos textos que eu ainda vou explicar depois, domingo de manhã e domingo à noite. Olha, se você está salvo, a honra e a glória é toda dele. Mas toda, exatamente toda, dele. Nadinha para nós. Nadinha. Toda a honra. Não é Deus. Olha, não é a Bíblia e mais não sei o quê. Olha, não é Jesus e mais uma rosa ungida. Não é Jesus e mais uma ferradura. Não é Jesus e mais a vassoura ungida. Entendeu? Sabe? Essa teologia da prosperidade que enche de objetos, esse misticismo que tem que fazer um voto, isso aí é muito pior do que as indulgências da Idade Média da Igreja Católica. Muito pior. Entendeu? E quem está numa igreja dessa, eu vejo muitas pessoas nessas igrejas de teologia da prosperidade, que Deus vem trazendo para as igrejas que pregam a palavra correta. E aqueles que não vêm, meu irmão, vai tudo para o inferno. Porque a Bíblia diz o seguinte, que um cego guiando o outro cego, vai só o cego da frente que vai para o abismo? Não, é os dois que vai para o abismo. É os dois. Aí, só para encerrar. Se você é salvo, toda a honra e toda a glória. Ó, aqui, ó. 1 Coríntios 4:7. Pois quem é que te faz sobressair? E o que tens tu que não tenhas recebido? E se recebesses, por que te vanglorias? Como se não... Até aí tá bom, irmãos. Acabou. Entendeu? Irmãos, isso aqui é a palavra de Deus, irmãos. Isso aqui é a palavra de Deus. E se fala assim, a palavra do pastor lá é a palavra de Deus, cara. O pastor prega a verdade mesmo. Mas tá bom, né? Tá bom, mas a outra ali também, prega mais ou menos. Não tem negócio de mais ou menos, entendeu? Eu não estou falando de eloquência. Você viu que expliquei, Calvino não era tão eloquente, né? Paulo não era tão eloquente quanto Pedro, quanto Apolo, entendeu? Mas a palavra era correta. O homem era homem de Deus de verdade, entendeu? Então personalidades, cada um tem um jeito, um é mais eloquente, um mais, né? Um tem mais um dom de cura, outro não tem, tal, essas coisas. Mas a palavra tem que ser verdadeira. Não existe palavra mais ou menos. Ou ela é palavra de Deus ou ela não é. Não existe mais ou menos. Amém? Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração para encerrar o nosso culto de hoje. Aleluias.